Fãs da F1, nesse vídeo eu vou me aventurar no juridiquês e ousar fazer uma reflexão sobre o porquê a punição ao Senna em 1989 na corrida do Japão foi equivocada, mesmo com a presença de uma lei no regulamento da FIA que indicava que o piloto não poderia cortar chicane no circuito de Suzuka. Vem comigo sem antes deixar de te pedir que se inscreva aqui no canal, dê joinha e ative o sino das notificações caso sejas novo por aqui e que considere se tornar um membro do canal, caso curta o nosso conteúdo. A meu ver, a modalidade de membro que mais vale a pena para ti é a de um membro fanático, pois você terá acesso a um conteúdo exclusivo muito top e também terá acesso antecipado a todos os vídeos de realidade paralela do Senna. Tudo bem, gente? Muito bem, gente, vamos ao conteúdo do vídeo propriamente dito. O Mundial de Fórmula 1 de 89 foi um dos mais polêmicos da história da categoria. A decisão dos comissários do GP do Japão de 89 em Suzuka de desclassificar o Senna da corrida pode não parecer tão simples de questionar quando nos damos conta de que realmente havia uma regra no regulamento na época que dizia que o piloto não poderia cortar a chicane. O campeonato chegava à sua penúltima etapa novamente com uma disputa feroz entre os pilotos da McLaren, Ayrton Senna com o carro número 1 e Alain Prost com o carro número 2. O piloto francês tinha 76 pontos no campeonato, contra 60 do piloto brasileiro. Apesar da pontuação folgada do piloto francês, apenas 2 etapas do final do campeonato a regra dos descartes permitia a Senna, e com 2 vitórias nas 2 etapas finais ele fosse campeão de 1989. A corrida teve Senna largando na pole, Prost ultrapassando logo no começo. Um ritmo alucinante dos dois, Senna lutando para descontar a vantagem, Prost lutando para manter a ponta, as McLaren sumiram na frente dos demais oponentes e fizeram uma corrida à parte que poderia decidir o campeonato de 1989. A corrida seguiu com essa toada até 6 voltas do seu final, quando Senna tentou ultrapassar Prost por dentro na chicane final do circuito de Suzuka. Prost, no entanto, fechou a porta e os dois bateram. O piloto francês abandonou a prova e Senna, determinado e ciente de que precisava vencer para manter as suas chances de campeonato vivas, voltou para a pista empurrado pelos fiscais após mais de 30 segundos parado. O piloto brasileiro deu uma volta inteira lenta com o bico danificado e quase saiu da pista quando o bico se descolou do carro. Ao contornar o hairpin do circuito de Suzuka, já sem o bico, a sua vantagem para Alessandro Nannini era de 35 segundos, mas ele ainda precisava parar nos boxes para colocar um bico novo. Senna por fim chega aos boxes para colocar um bico novo, com Prost indo a pé para os boxes, como mostra essa imagem. Durante a troca do bico, Senna é ultrapassado por Nannini, o novo líder da prova, e terá apenas mais 5 voltas para descontar uma desvantagem considerável para o piloto italiano da Benetton. A apenas 4 voltas do fim, o italiano estava 4,6 segundos de vantagem para o Senna. Espantosamente, 2 voltas depois, o Senna já estava colado no Nannini e aparece junto com o Nannini nessa foto do hairpin do circuito de Suzuka, na antepenúltima volta da corrida. Logo depois, na mesma chicane que havia batido com Prost, o Senna ultrapassa o Nannini também por dentro e já inicia a penúltima volta como líder da prova. No final das contas, Senna vence a corrida e, ao menos na pista, mantém as chances de título vivas em 1989. No entanto, como dito pelo Galvão e pelo Reginaldo na transmissão da Globo da época, já havia a possibilidade de ele ser punido por ter cortado a chicane, mas talvez a punição não acontecesse porque a manobra havia lhe custado muito caro na corrida. E como vou argumentar diante a punição que aconteceu após a bandeira quadriculada, realmente não deveria ter ocorrido. Senna acabou sendo punido com base no artigo 56 do regulamento disciplinar da FIA de 89, que indicava formalmente que o piloto não poderia cortar a chicane. Minha argumentação será com base no sentido material de uma regra que proíbe o piloto de cortar a chicane. Pessoal, porque existe uma regra que indica que o piloto não pode furar a chicane? Observem aqui o que aconteceria se um piloto deliberadamente, ou por erro, ou por tentar uma ultrapassagem impossível por fora, decidisse cortar a chicane do circuito. Ele poderia ser beneficiado no tempo de volta pelo próprio erro ou por uma atitude deliberada, algo que não deveria acontecer. Essa, pessoal, é a matéria da regra, o seu sentido material. Vamos agora melhorar a formalização da nossa interpretação. No caso em que caberia a punição, ou seja, aquele que coincide com a matéria da regra, o piloto X, ao tentar ultrapassar o piloto Y, tenta ultrapassar por fora, erra o ponto de freada e o erro lhe força a cortar a chicane. O corte da chicane lhe dá uma vantagem e ele sai mais próximo do que estava do piloto Y.
Contudo, gente, no caso do Senna, o que ocorreu foi que ele tentou ultrapassar o Prost por dentro. O Prost fechou a porta e os dois bateram e o Prost abandonou. A batida causou uma enorme desvantagem competitiva ao Senna no tempo de volta, pois o piloto ficou 30 segundos com o carro parado. Foi empurrado pelos fiscais, cortou a chicane, deu uma volta inteira com o bico danificado e parou nos boxes para trocar o bico. Portanto, apesar de coincidir com a forma da regra, não coincide com a matéria da regra e, portanto, a regra foi aplicada fora de contexto. A punição do Senna foi completamente desprovida de razão material, motivo pelo qual pode ser considerado como uma decisão apenas política, uma garfada ao piloto brazuca. É isso aí, meu amigo, muito obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima!